Os bancos iranianos estão entrando em colapso hoje, porque o lockdown do Ayatollah levou a uma depressão nacional. Os iranianos não confiam mais no sistema em que vivem. Esse pânico financeiro é existencial. Os cidadãos estão sacando dinheiro dos bancos em níveis recordes, forçando o regime a implementar controles draconianos. Isso está se transformando em uma revolução iraniana. 20. Porque quando as pessoas perdem a confiança nos bancos de um país, elas perdem a confiança no próprio país. E se a história serve de guia, é exatamente assim que os regimes caem. Na noite passada, o maior banco estatal do Irã, o Banco Mali, teria suspendido todos os saques em dinheiro após uma corrida bancária durante o protesto. Isso indica uma instabilidade financeira significativa e uma possível crise de confiança no setor bancário do país. As pessoas não confiam no governo para proteger seu dinheiro, por isso querem sacá-lo. E o governo está dizendo, não, não. Vamos voltar um pouco para entender como chegamos até aqui. Esses protestos não começaram por causa de política. Eles começaram porque os iranianos não conseguiam pagar o custo de vida. Os preços estavam subindo de 10 a 20 todo mês. Não todo ano, todo mês. Arroz, ovos, óleo de cozinha, remédios, tudo estava ficando mais caro, enquanto os salários continuavam congelados. O iraniano médio estava vendo sua vida ficar mais difícil em tempo real, sem perspectiva de melhora. E então o regime só piorou as coisas, muito pior. Veja o que o governo fez. Eles desvalorizaram a moeda iraniana, o real iraniano, e eles fizeram isso de propósito. Então surge a pergunta, por que o governo destruiria intencionalmente o valor da própria moeda? Bem, a resposta está com as elites corruptas, as elites que comandam esse regime. Eles ganham dinheiro com exportação de petróleo, vendem petróleo em dólares, e quando desvalorizam o real, cada dólar que ganham, de repente, compra o dobro de reais. Deixe-me simplificar. Antes da desvalorização, um dólar valia 700 mil reais. Depois, 14 milhões de reais. O regime simplesmente dobrou seu dinheiro da noite para o dia. Então os mulás ficaram mais ricos, a guarda revolucionária ficou mais rica, todo mundo ligado às exportações de petróleo ficou mais rico. Mas os iranianos comuns, esses foram esmagados. Porque tudo o que eles compram, arroz, trigo, remédios, roupas, vem do exterior. E agora tudo custa o dobro para importar, o que significa que custa o dobro para comprar. As economias das pessoas se tornaram inúteis só para o regime encher os próprios bolsos. Isso não é política econômica, isso é roubo. Para piorar, o dinheiro extra que o regime está ganhando, bem, isso na verdade não vai para o povo. Foi para o Hezbollah, foi para o Hamas e foi para os Houthis. Cidadãos iranianos estão passando fome para que o Ayatollah possa financiar guerras por procuração em todo o Oriente Médio. Nas prateleiras das lojas no Irã, os produtos estão em abundância, mas ninguém está comprando em meio à pior crise econômica dos últimos anos. Eles simplesmente não têm dinheiro. 1 litro de óleo de cozinha costumava custar 790 mil reais, agora está a 185 milhões. Como o governo anunciou, os preços de outros produtos vão subir de 50% a 100% à medida que os produtos ficam mais caros. Os custos de todos os serviços também vão aumentar. Os aumentos de preços vão se espalhar para outras áreas da vida das pessoas. Os iranianos foram às ruas no final do mês passado, quando o real despencou para 14 milhões em relação ao dólar americano. Com a inflação em alta, o real perdeu 60% de seu valor em relação ao dólar durante o verão. Enquanto alertam sobre consequências severas para os manifestantes, as autoridades iranianas têm enfrentado dificuldades para estabilizar a economia em colapso, encerrando recentemente a taxa de câmbio subsidiada para importadores, que tinha como objetivo conter os preços de produtos essenciais, em favor de pagar diretamente aos iranianos. Nós não eliminamos os subsídios, ao contrário, começamos a depositar os subsídios nas contas bancárias de todos os residentes. Seja bem-vindo. A quantia, cerca de 7 dólares, deve ser suficiente para comprar cerca de 100 ovos e alguns quilos de arroz ou frango aos preços atuais. Embora vá ajudar os mais pobres do Irã, a mudança de política deve fazer os preços subirem ainda mais. Acho que eles perceberam que não conseguiam controlar a inflação, então disseram, vamos dar 1 milhão de tomas para as pessoas. Assim conseguimos de alguma forma absorver a pressão para contê-la. Quero dizer, é como um analgésico temporário. Dá uma olhada nos aumentos de preços. Só nos primeiros 10 dias do ano, o óleo de cozinha subiu 133%. Isso é mais que o dobro em 10 dias. O mesmo com 10. Frango, mais 70% arroz, mais 30%, carne mais 16%. E o governo está admitindo publicamente que vai piorar. Se isso é o que eles estão dispostos a dizer em voz alta, imagina o que estão escondendo. É exatamente por isso que os protestos começaram em 28 de dezembro. E adivinha, o governo estava disposto a deixar isso acontecer. Eles ficaram satisfeitos com as pessoas protestando sobre a economia. Na verdade, eles até admitiram seus erros. Aqui está o presidente iraniano dizendo publicamente que eles erraram. Ouça só! Eu sou o culpado pela situação atual. As pessoas, funcionários ou estudantes não são culpados pela situação atual. Eu sou o culpado, nós somos os culpados. Nós devemos corrigir nosso desempenho. Se o povo está insatisfeito, a culpa é nossa, não dos Estados Unidos ou de qualquer outra pessoa. Vamos naquela direção agora.
Ei, diga que amamos nosso imã. E o que dizemos? Não procurem os Estados Unidos ou qualquer outra pessoa para culpar. Somos nós que devemos servir corretamente para que o povo fique satisfeito conosco. Somos nós que devemos administrar os recursos corretamente. Devemos nos esforçar e encontrar uma maneira de resolver os problemas. A culpa é minha, a culpa é nossa, daquele estudante, daquele trabalhador, daquele povo. Eles não têm culpa, portanto, devemos corrigir o nosso trabalho. Mas então o protesto só foi crescendo, muito mais. E aos poucos as pessoas começaram a gritar pela derrubada do regime. Eles começaram a gritar, morte ao ditador, Khamenei. E isso é algo que o Ayatollah não podia deixar passar. É por isso que, para esmagar o protesto, o Ayatollah cortou a internet. Esse é o manual padrão, cortar as comunicações e depois começar a repressão. Mas desta vez, houve um efeito colateral que ele não previu. Quando as pessoas não conseguem acessar suas contas bancárias online, elas entram em pânico. Quando não conseguem usar seus cartões de crédito ou débito, não sabem se o dinheiro delas está seguro. Isso significa que elas correm para o banco para sacar o dinheiro, tudo o que conseguirem. E não são só as pessoas comuns. Aqui está o que deveria assustar o regime. Relatórios sugerem que a elite está sacando milhões. Os insiders, essas são as pessoas que sabem o quão ruim as coisas realmente estão. E eles estão esvaziando suas contas e transferindo dinheiro para o exterior. Eles estão implorando por vistos em países europeus. Relatórios confiáveis sugerem que insiders do regime estão buscando vistos para fugir do aumento da fuga de capitais. Na verdade, temos os nomes de algumas dessas pessoas. A família do presidente do parlamento do Irã entrou com um pedido de vistos franceses para fugir do Irã. Esse é o cara que foi o arquiteto por trás do Sacrifique Seu Filho pela Revolução, durante a guerra entre Irã e Iraque nos anos 1980. Ele também foi quem exigiu que Khamenei reprimisse os protestos estudantis em 1989. E agora, ele está tentando sair do país. Quando as pessoas que comandam o sistema começam a preparar suas estratégias de saída, isso te diz tudo o que você precisa saber.